Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Alavancando no Rural. E hoje eu fiz uma análise, na verdade análise não, a locação de poço em Senador Pompeu, Ceará. E o cliente não vai fazer geofísica, o local muito ruim de água, e ele me pediu para marcar um ponto orientado para fazer a locação. Então, essa análise aqui a gente teve que estudar bastante, ler muita bibliografia para chegar a esse ponto de locação, fazendo aquela velha análise de fraturas, drenagens e topografia, mas vai ser um vídeo um pouco diferente dos outros. Então espero que você goste. Não esquece, ativa o sininho para receber notificações, compartilha com o máximo de amigos, deixa seu comentário aqui com algum feedback ou sugestão para o nosso canal e se inscreve nele. Roda o vídeo. Mais uma vez na tela do computador, e aqui uma locação via satélite para um poço em Senador Pompeu. Vocês vão ver só a parte que a gente fez dentro do programa, do ArcGIS, e no final o resultado, o produto, que é um mapa com a justificativa técnica. Então aqui a gente utilizou as mesmas técnicas de sempre, usando aqui os poços da região. A gente utilizou o dato errado e aí ficou deslocado. Vamos consertar aqui o dato, vai ser o 24S. A gente utilizou 23 e aí acabou deslocando. Então agora vai sair certinho. E aí vou mostrar a vocês aqui uma coisa que eu já vi na literatura. Ali é o cadastro ambiental do cliente para a gente conseguir identificar a propriedade. Mas tem uma zona que corta de nordeste até sudoeste, NSW, que é a zona de desalhamento. Então, onde tem zona de desalhamento, geralmente você vai ter um grande esforço tectônico, e aí você vai ter umas fraturas de alívio, que é quando cessa esse esforço, que elas são geralmente ortogonais a essa zona de desalhamento. Não necessariamente 90 graus, mas elas são fraturas que cortam essa zona de desalhamento. Não chega a cortar de fato, mas está nessa direção, como fatiar seu meio. Então, quando a gente vai fazer a geofísica, no assunto desse vídeo, e tem uma zona dessa, a gente não consegue ver fratura na propriedade, a gente geralmente coloca na mesma zona, na mesma direção da zona de desalhamento, porque se está na mesma direção, ela vai estar cortando o que tiver cortando a ZC. Então, é um dos macetes que a gente utiliza. E isso não serve só para desalhamento, mas zonas de muito esforço tectônico. Sempre vai ter essas fraturas de alívio que, se você não conseguir enxergar a direção certinha, você pode estar fazendo a geofísica na mesma direção Ih, gente, agora fugi a palavra, mas a mesma direção da estrutura desse grande esforço, que geralmente é bem visível em mapas, como vocês puderam ver ali. Então aqui a gente está extraindo justamente essas fraturas que estão, entre aspas, cortando a zona de desalhamento. Aqui vocês já viram bastante nos vídeos anteriores, nada que vocês conheçam, a menos se você for novo no canal. E se você for novo no canal, não esquece, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações, compartilha com o máximo de amigos e deixe seu comentário com alguma sugestão ou feedback. Então aqui, para quem já é da casa, sabe o que eu estou fazendo, estou pegando esses lineamentos do relevo e estou traçando estruturas, porque quando a gente tem esses desníveis retilíneos, são indicativos de fraturas. Então aqui a gente mudou a escala de cor para conseguir verificar se elas realmente estão bem marcadas, e estão. De fato, se tem algumas ali que podiam ser marcadas, mas a gente não precisa de tudo, né, pessoal? A gente só precisa, na verdade, das direções. O espaçamento entre elas é importante, mas o que a gente consegue ver por satélite não é o espaçamento real das fraturas. E geralmente elas são muito mais próximas do que a gente pensa. Então, quando a gente perfura um poço, é comum pegar mais de uma fratura e a gente acreditar que é só uma, porque a gente está pegando uma zona de fraturamento e não uma fratura em si. Então, quando o pessoal fala assim, pegou uma fenda, na verdade não pegou uma fenda, geralmente pegou uma família de fraturas, uma zona de fraturas, para estar armazenando aquela água.
Claro que pode ocorrer de uma fratura só estar armazenando a água, mas é muito difícil. Então, voltando aqui para a análise, a propriedade ali perto de uma zona urbana, isso ajuda porque geralmente zona urbana tem muito mais poços. Inclusive, uma curiosidade a vocês, zona urbana sempre vão ter poços produtivos, porque elas geralmente nascem em locais que tem rio, e rio vai servir de recarga. Então, as pessoas só constroem cidades. Isso a humanidade em toda a história só constrói onde tem recurso hídrico perto. Esse recurso hídrico vai estar abastecendo, recurso hídrico é abundância, vai estar abastecendo as fraturas, e aí perto dos perímetros urbanos é mais fácil de ter água para poço. Então, voltando aqui, a gente já colocou ali um ponto para se situar, não vai ser o ponto final, porque a gente, apesar de marcar os pontos, a gente dá antes, para ter uma noção, a gente dá uma estudada depois na literatura para saber como está a marcação dos poços nesse local. Então, assim, a gente tem aqui a direção fratura, depois a gente vai ver como ela está mergulhando para saber a que distância a fratura é colocar. Então, a gente considera ali como um scarpa, a gente coloca em cima. Quando a gente não tem esses dados, nem sempre a gente acha, a gente tenta colocar perto da junção e próximo à drenagem. Então, se tem uma drenagem e tem uma junção de fratura, a gente coloca no meio desses dois pontos. Que aí, se a drenagem estiver abastecendo a fratura, você encontrar ali na metade do caminho. Não, isso não é uma regra. A maioria das coisas que eu falo aqui não é uma regra, mas são as técnicas que a gente utiliza quando a gente não tem tanto recurso de informação. Aqui a gente está com o mapa que foi elaborado e foram indicadas algumas locações. O cliente já tinha tentado perfurar um poço na frente da casa, mais ou menos aqui, onde está a mãozinha. E aí a gente elaborou esse mapa, bem simples e com algumas justificativas. Então, aqui na justificativa, a gente colocou: de acordo com a hidrogeologia estudada adicional do Pompeu, a litologia onde a área de estudo se encontra é um complexo gnático migmatítico, que contém a zona de salhamento dúctil na direção N45, que é mais ou menos assim. As fraturas secundárias que armazenam a água estão associadas ao alívio das fraturas primárias paralela à zona de saneamento, com orientação para SE, Sudeste, mergulhando 80 graus para SW. Sendo assim, a locação deve estar a sudoeste das fraturas, com a distância de 50 metros de onde aflora. Ou seja, tem que estar próximo a essas fraturas aqui, e elas estão mergulhando para cá, a uma distância de 50 metros para conseguir pegar ela em profundidade. E aqui o perfil de elevação, marcando na parte mais baixa. Aqui a gente tem duas locações e a gente colocou aqui os dois pontos. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações, compartilhar com o máximo de amigos e deixar um feedback ou uma sugestão no comentário. Fui!